Fala galerinha, bem-vindo à nossa videoaula e hoje a gente vai falar um pouco sobre sistemas distribuídos, né? Arquitetura cliente-servidor, transparência da distribuição. Nossa videoaula foi produzida por Vanclay Barreto, Jones Rocha, Valmir Júnior e eu, Antônio Leonardo. Inicialmente a gente pode falar sobre o conceito de sistemas distribuídos, né? É um conjunto de computadores independentes que se apresenta a seu usuário como um sistema único e coerente. De acordo com ele, é um sistema onde o usuário não tem aquela percepção de que o sistema é dividido entre camadas e componentes. Ele enxerga o sistema como um todo, funcionando ali na máquina. Uma das principais características que a gente pode citar sobre sistemas distribuídos é compartilhamento de recursos, caracteriza os elementos que podem ser compartilhados de maneira útil. Exemplo de hardware, assim, impressoras, discos, pendrives, discos removíveis e entre outros. E também softwares, arquivos, bancos de dados, pastas ou algo que a gente vê logicamente na nossa máquina. Além da concorrência, que é a operação de vários processos ao mesmo tempo, o sistema permite que vários processos sejam efetuados ao mesmo tempo. Transparência, que é justamente o que a gente vem falando no início, que ele esconde do usuário de aplicação a separação de componentes de um sistema. Ele é percebido como um todo, em vez de uma coleção de componentes separados, como eu havia dito no início do vídeo. A escalabilidade, o que proporciona o sistema ser aumentado por acréscimos de novos recursos mediante a necessidade e a solicitação dos usuários. E como tudo também tem desvantagens, Complexidade, rede, desenvolvimento e segurança. Os sistemas distribuídos são bem mais complexos do que os sistemas que são produzidos e são centralizados. Por esse motivo, eles são mais difíceis de gerenciar, além de necessitar de recursos de rede, físicos e lógicos, equipamentos como cabeamento, como tudo em si, todos os equipamentos necessários para se montar uma rede. O seu desenvolvimento também requer mais complexidade, principalmente pelo fato da transparência, de mostrar ao usuário que o sistema está funcionando apenas de uma máquina, para passar essa impressão ao usuário. Os meninos vão falar agora de maneira mais profunda sobre a transparência e sobre a arquitetura cliente-servidor. Se liga aí. Bom, agora que vocês viram um pouco do conceito de sistemas distribuídos e de como ele funciona, antes de falarmos sobre transparência, vamos trazer alguns exemplos para um melhor entendimento do assunto. Um dos exemplos mais claros é a internet, que é um sistema distribuído muito grande. Ele permite que usuários, onde quer que estejam, façam uso de diversos tipos de serviços, como o uso de redes sociais, troca de e-mails, de arquivos, como música, vídeos, fotos e demais tipos de dados, com computadores localizados em várias partes do planeta. Considerando que os sistemas distribuídos são compostos por várias fontes de processamento, armazenamento e transmissão de dados. Os jogos online. Tá aí um outro exemplo. Em um jogo multiusuário, duas ou várias pessoas de um mesmo jogo interagem cooperativamente ou competitivamente através de máquinas diferentes. Mas inicialmente não era assim. Era mais restritos a pequenos grupos de usuários que eram interligados através de redes locais. Com o passar do tempo, o número de jogadores foi crescendo, com sistemas capazes de suportar mais de 50 mil usuários online simultaneamente. Devido ao crescente mercado de computação móvel de voz, dados, associado ao surgimento de plataformas abertas, criaram um campo promissor para o multiusuário e distribuído, os jogos. Um exemplo bem interessante também é o BOINC. O BOINC é uma plataforma na forma de framework que visa facilitar a implementação de sistemas de computação voluntária.
funcionando através de uma grade computacional de dimensões mundiais, através de computação distribuída. O BOINC é um programa cliente que roda nos computadores de voluntários e realiza o processamento de unidades de trabalho recebidas de um servidor central que está associado ao projeto. Daí, sempre que as estações voluntárias não estiverem utilizando toda a sua capacidade de processamento, ele entra em ação, consumindo os ciclos ociosos de CPU e, posteriormente, enviando os resultados processados ao servidor que delegou a tarefa. A intenção principal do BOINC é auxiliar pesquisadores, disponibilizando a eles uma capacidade de processamento maior com auxílio de computadores pessoais conectados pela internet em todo o mundo. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre transparência da distribuição. Antes de vermos os tipos de transparência, vamos entender o seu significado real e principal. Afinal, o que é a transparência? Ela é definida como o ocultamento ao usuário de modo que o sistema seja percebido como um todo, em vez de uma coleção de componentes independentes. Então o usuário ele não tem essa percepção que o sistema está agindo em conjunto, e sim ele entende um só como um todo. Uma meta importante de um sistema distribuído é ocultar o fato de que seus processos e recursos estão fisicamente distribuídos por vários computadores. E um sistema distribuído que é capaz de se apresentar a usuários e aplicações como se fosse apenas um único sistema de computador. Isto é denominado transparente ou transparência. Vamos ver agora os tipos de transparência. Transparência de acesso. Esse tipo de transparência esconde a diferença no modo de acesso a um recurso, ou seja, trata de ocultar diferenças em representação de dados e o modo como os recursos podem ser acessados por usuários. Um exemplo, um sistema distribuído pode ter sistemas de computação que executam sistemas operacionais diferentes, cada um com suas próprias convenções para nomeação de arquivos. Diferenças entre convenções de nomeação e também o modo como os arquivos devem ser manipulados, devem ficar ocultos dos usuários e das aplicações. Transparência de localização. Esse tipo de transparência esconde a localização de um recurso, ou seja, refere-se ao fato de que os usuários não podem dizer qual é a localização física de um recurso no sistema. Pode-se conseguir a transparência de localização ao se atribuir somente nomes lógicos aos recursos, isso é, nomes nos quais a localização de recurso não está secretamente codificada. Transparência de mobilidade. Esse tipo de transparência esconde a mudança de localização dos recursos. Transparência de replicação. Esse tipo de transparência esconde que o recurso pode ser utilizado por vários clientes em concorrência. Ou seja, a replicação ela desempenha um papel muito importante em sistemas distribuídos, pois os recursos eles podem ser replicados para aumentar a disponibilidade ou melhorar o desempenho, colocando uma cópia perto do lugar em que ele é acessado. Transparência de concorrência. Esse tipo de transparência esconde que o recurso pode ser utilizado por vários clientes em concorrência. Em muitos casos, os compartilhamentos são cooperativos, como no caso da comunicação. Todavia, também há muitos exemplos de compartilhamento competitivos de recurso. Exemplo, 2 usuários independentes em que cada um pode ter armazenado seus arquivos no mesmo servidor de arquivos ou pode acessar as mesmas tabelas em um banco de dados compartilhado. Nesses casos, é importante que cada usuário não perceba que o outro está utilizando o mesmo recurso. Transparência de falhas. Esse tipo de transparência esconde as falhas e o processo de recuperação, sem que o cliente perceba. Então, ser transparente a falhas significa que o usuário não percebe que um recurso deixou de funcionar bem e que, subsequentemente, o sistema se recuperou da falha. Então, mascarar as falhas é uma das questões mais difíceis em sistemas distribuídos e até mesmo impossíveis de se realizar. A principal dificuldade para mascarar falhas está na incapacidade de distinguir entre um recurso morto e um recurso insuportavelmente lento. Transparência de desempenho. Esse tipo de transparência esconde a reconfiguração para melhorar o desempenho. Então, resumindo, transparência é o modo que o sistema tem de ocultar algumas ações sem que o cliente perceba, o usuário.
A arquitetura cliente-servidor, também conhecida como modelo cliente-servidor, é uma estrutura de sistema distribuídos que distribui as tarefas e cargas de trabalho da seguinte maneira: os servidores são responsáveis por fornecer recursos ou serviços, e esses recursos ou serviços são requisitados pelos clientes. E qual a origem desse modelo arquitetural? Bom, o modelo cliente-servidor foi desenvolvido na Xerox PARC durante os anos 70. Este modelo continua sendo utilizado até hoje. Vale ressaltar que atualmente é o mais predominante no mundo. Exemplos comuns desse modelo são o e-mail e a World Wide Web, a tão conhecida World Wide Web. Quanto ao meio de comunicação, geralmente os clientes e servidores comunicam-se através de uma rede de computadores. Na maioria das vezes, computadores distintos, mas tanto o cliente quanto o servidor podem residir no mesmo computador. Note na imagem, no mesmo computador temos instalado um servidor de banco de dados e uma aplicação cliente. Aí então surge a dúvida: um servidor não precisa ser necessariamente uma máquina distinta dos clientes? Não exatamente. Na verdade, um servidor é um host que está executando um ou mais serviços ou programas que compartilham recursos com os clientes. De modo geral, as características dos clientes são fazer requisições aos servidores, esperar por respostas e receber essas respostas. Ou seja, o cliente não compartilha qualquer de seus recursos. Compartilhar significa fornecer para que outros tenham acesso. E quem tem essa função, quem tem essa característica, é o servidor, que se caracteriza por esperar pedidos de clientes, atende esses pedidos e em seguida responde aos clientes com os dados solicitados. Vale ressaltar que um servidor pode se conectar com outros servidores para atender uma solicitação específica de um cliente. Antes da arquitetura cliente-servidor, predominavam-se os mainframes e seus terminais burros. Mas como funciona isso? Um mainframe é uma supermáquina que é responsável por todo o trabalho. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que um terminal burro, ele não processa nem armazena nada. Então o que é que acontece? A exemplo de um sistema desktop, teríamos o servidor de banco de dados, por exemplo, instalado no mainframe e a aplicação cliente também instalada no mainframe. Mas o que é que o terminal burro iria fazer? Apenas ia rodar um espelho da execução da aplicação cliente que está no mainframe na sua tela. Ou seja, terminal burro realmente não faz nada. Só que isso é um problema, porque gera uma sobrecarga muito grande sobre o mainframe, além de apresentar problemas de escalabilidade, entre outros problemas. Então surgiu a arquitetura cliente-servidor, onde a carga de trabalho passou a ser dividida entre o servidor e os clientes. Ou seja, o cliente que apenas executava um espelho da aplicação que estava rodando no mainframe, agora passou a rodar sua aplicação nativamente. Essa aplicação cliente continua fazendo as requisições ao servidor, que agora possui apenas o banco de dados, por exemplo. Estou dando um exemplo de um modelo de camada da arquitetura cliente-servidor, mas há outras formas de organização em que, por exemplo, o cliente possui parte do banco de dados. E isso vai cada vez mais diminuindo a sobrecarga do servidor. Só que o que não podemos esquecer é que o que caracteriza a arquitetura cliente-servidor é a dependência do cliente em relação ao servidor. Ou seja, por mais que as cargas estejam divididas, por mais que o cliente não seja mais um terminal burro, ele continua dependente do servidor. O servidor vai fornecer informações, vai fornecer arquivos, recursos ou serviços. E assim se encerra o conteúdo da nossa aula. Fiquem ligados e até a próxima.